Boa noite, galera! Boa noite, gente. Eu sou Julia Mazieri. Binho Alves, mais uma quinta-feira na área. Você mudou mesmo, né? Você Eu vou adaptando. adaptou. Cada quinta-feira eu Top. vou mudando. Quase dancinha, hein? Tô só Suei de aqui, olho eu aqui, suei ó. aqui. Eu tô só de olho. Falei que com 1.000 seguidores eu ia fazer a dancinha dos 1.000 seguidores. Faltaram 4, mas era no começo, então não vai seguir agora que não vai mudar não, viu? Não vou fazer dancinha Vai não. ser só no próximo. Nossa, suei. Cheguei aqui já suando. O Raul e a Júlia. Foi O mesmo. Raul falou, vou inventar 4 Instagram aqui só pra seguir pra ele dançar. Raul, você tem No tempo. Acho próximo. que até o final. Acho No que até o final próximo conta, não tem conta? dancinha... Até o final do programa conta? Não, é no começo. No próximo tem dancinha Dos 1000. dos 1.000. Já aproveitem e Eu e a sigam a Júlia. gente. Não e não. Eu e a Não, Júlia vamos fazer você se dancinha. comprometeu. Não. Calma aí. Já aproveitem e sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, no TikTok, no Instagram e no YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas. Isso aí, gratidão, vocês estão seguindo a gente, né? A gente voltou agora, acho que 4 programas atrás, a gente tava com 300 e pouquinhos seguidores. A gente tá batendo os 1.000 aqui, né? Gratidão você que tem nos ajudado aí a divulgar, a espalhar. E a gente vai... A ideia é cada vez buscar mais, crescer mais, pra evangelizar. Levar essa evangelização às pessoas, conhecendo histórias novas, testemunhos novos. E é isso, vamos evangelizar, se divertir. Hoje a gente tá com uma obra no andar de cima, então pode ser que surja algum ruído, algo furando a parede, batendo o martelo. Então Mas não até estranha aí- não, tá? Mas é normal. A gente segue o baile aí. Né? O Raul chegou aqui e falou, acho que você não vai conseguir gravar. Daí eu falei, por que, Raul? Só a broca. Arrebentando a parede. E a gente entrou e eu falei, não, acho que não é tem de obra boa, nenhuma, é no outro né? andar, é em cima do Nada, estúdio. parece que tá aqui dentro, mas tudo bem. Mas graças a Deus, né, a gente vai seguindo aí. Por enquanto tá silêncio. Né, hoje nós trouxemos um convidado especial. Sim, Tentamos trazer ele no começo, não deu certo, porque eu errei o horário de marcar com ele. foi muito bom, Foi né? muito A ruim, gente chegou né? aqui, todo mundo ficou se olhando. Ué! Não é igual diz o Padre Silva. Ué, moço, alguma coisa tá errada, né? Mas é uma pessoa que eu tenho bastante estima. Né? Meu início da igreja é uma pessoa que me espelhava muito. Uma pessoa que eu quis ser muito parecido, muito... Né? Meu espelho mesmo, eu falo isso abertamente. Ele e o Eduardo Pacheco são pessoas que eu me espelhei pra estar na igreja. Eu tô até hoje, ele também. Então é com muita alegria hoje que trazemos aqui Ricardo Camargo, Rick San. Seja bem-vindo, Rick. E aí, Júlia, Binho, boa noite a todos que nos acompanham. Boa tarde para quem ouviu à tarde, assistiu à tarde. Sim. Bom dia para quem assistiu. ouviu. Sempre sonhei em fazer isso. Olha, Sempre sonhei assim. é dos meus esse, tá Era vendo? assim, um sonho falar isso. Meu, Realizei verdade. meu Olha sonho. que Ó, alegria, velho. Eu vou fazer isso toda quinta A Júlia agora. tá rindo, o Raul que tá ali, Nossa, valeu, Raul. meu, que Eu legal. sempre sonhei em falar isso. É? Para a pessoa falar, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, Boa meu, noite muito para quem legal. tá Obrigada, agora, Ricardo. né? Bom Obrigada. dia e boa tarde para Já quem comecei vem em outro feliz, horário. já comecei feliz esse programa. Nossa, tá vendo porque eu me espelhava nele? Eu tô sabendo. Você tá vendo porque eu me espelhava nele? Por isso. Mas é uma alegria ter você aqui para que a gente possa trocar ideia, né? Conhecer um pouco da sua história. Né? Eu já conheço bastante, mas que o povo possa conhecer. Porque assim como eu disse, eu me espelhei bastante, né? Quando nós começamos lá no Crisma. Porque eu falei, esse cara é muito louco, é muito fora da caixinha. Para aquele tempo ele era muito fora da caixinha. Era assim que você se Era espelhava bem nele? assim, é. Top. Cara, já era muito fora, porque ele vai contar o de antes, né? Mas só pra dar um spoiler aqui, a Santa Luzia foi sempre muito, vou falar, muito raiz, né? Muito, assim, muito certinha. Daí quando os caras chegaram com um crisma totalmente diferente, revolucionário, eu falei, cara, é isso que eu quero viver, é isso que eu quero pra minha vida. E é isso, depois a gente vai falar mais, mas foi surreal. Top. Da onde veio, o que que come, come, onde onde mora, onde Essas coisas. habita. Desde o comecinho. Desde o comecinho. Vamos lá. Vamos pensar aqui, né? Onde nasceu, como cresceu. Matusalém. Bom, vamos lá, né? Bom, como eu falo que hoje está muito diferente, né? A juventude mudou bastante. Muito. Né? Mas assim, eu fui fazer crisma. Primeiro eu fiz, né? A primeira Eucaristia foi feita lá na Santa Luzia, capela, que era da Santana. Uhum. Padre José Rachelli. Eu falo que a história é importante, né? A história, ela faz com que a gente aprenda e lembre das pessoas que começaram isso, enfim. Cada Dona um vai Cida. voltando, né? Dona Cida Regis, vou falar bastante dela aqui. Dona Cida, mas
Então aí fiz a primeira Eucaristia lá, era a capela, o pessoal dos Eiras ali, então, né, a minha catequese foi a Selma Eiras. Não tinha nenhum salão ali do lado, né? Era lá embaixo. Não tinha salão ali, era bem... Mas a quermesse... Era na terra. Era lotada, isso era é verdade. Era muita gente, assim, era muita gente. Santa Luzia ali não cabia. Seu Basílio que cuidava de tudo ali junto. Cuida né? ainda, né? Era muito, assim, muito bem organizado. Então, eles começaram ali. Eu acho que é importante lembrar dessas pessoas, né? Que foram importantes. Aí depois fiquei aquele período de transição, que a gente sai da catequese e fica ali num limbo. Não tinha perseverança. É isso mesmo. Não tinha, aí você fica num limbo. Tentar inventar um pré-crisma, alguma coisa, mas nunca, né? Não pegou, né? E você fica, né? Os pais, né? Aquela coisa de incentivar, mas não é minha mãe e meu pai não participavam diretamente. Mas tinha que ir, ó, não participar, mas você vai. A catequese era obrigação, né? Obrigação. Eu não vou, mas você vai. Você vai, porque fizeram, enfim. E aí segui. Com 15, mais ou menos, meu irmão veio fazer crisma na matriz. E eu já naquela fase, ele é um pouco mais velho, eu naquela fase de adolescente, querendo curtir a vida doidado, da minha época, que é bem diferente de curtir a vida doidado. O doidado era aí na matinê, na domingueira do clube. Domingueira do clube. Esse era o máximo. E passear no centro. Né? Era o... Chegava 11 horas em casa, arrebentei. Nossa, hoje tá tarde. Hoje, o dia que pega o último ônibus... o último ônibus era legal. Nossa, o último ônibus era demais. Mas aí já estudava fora, estudava em Santo André, enfim. Então tinha horário para chegar em casa, todas essas coisas da minha geração. E aí minha mãe ficou brava, porque eu não fui fazer crisma. Meu irmão foi e eu não fui. Caramba. Eu não quis. Seu irmão mais novo? Meu irmão mais velho. Mais meu velho. irmão mais velho. Então ele foi para São José, foi fazer crisma lá no São José. A época, ele, a Silvia, que era amiga nossa, enfim, foram para lá e eu não fui. Eu fiquei... Curtindo a vida doidada. E minha mãe ficou bem brava, assim, né? Tem que fazer, porque tem que fazer. Aí no ano seguinte eu fui fazer crisma. Aí daí em diante. Aí começa. Assim, aí começa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. Eu tinha 16 anos. E aí a minha catequese foram 2 anos. Um ano e... Porque aí mudou bem, sabe? Aquela coisa que vai e volta, muda. As coisas até mudam. Hoje, né? Até hoje é assim. 1 ano, 2 anos, isso, meio, até hoje, isso, não tem isso. Então aí teve um ano aí foram quase 2 anos. E o meu catequista, assim, meu irmão foi meu catequista, a Silvia, aí começamos aí tinha um grupo lá muito interessante, pessoal muito dedicado. O Fiori era não, era o Ricardo Xavier, o coordenador. Ricardo Xavier, que é uma pessoa que eu respeito muito, assim, né, uma pessoa que me orientou, acho que eu, como você falou, né, de ter alguém. Aí o Ricardo Xavier era essa pessoa que eu tinha como espelho. Então é uma pessoa que está na Paróquia São José até hoje. Então o Ricardo é uma pessoa, foi muito importante, assim, de exemplo, de mostrar, de seriedade, de comprometimento com as coisas de Deus, enfim. O Ricardo mostrava isso. Foi antes do Fiore, né? Depois o Fiore aparece, mas antes foi o Ricardo e esses catequistas, que era uma galera mais velha do que eu, um pouco, assim, nessa faixa etária. E aí começa ali. Aí foi a matriz no começo era a referência, né, do Crisma, né? Era muito jovem, eram muitos jovens. Muito jovens, a gente começa, enfim. Era domingo, tinha quarta-noite, sábado e todas as turmas cheias, né? E a época, por exemplo, aí eu tinha um grupo de amigos que eles não frequentavam. Então, aquela coisa que a gente passou também, porque tinha vergonha. Então, eles não sabiam que eu fazia crisma. Não contava pra ninguém, né? Não contava. Então, eu ia até que um dia... Eles descobrem, de algum jeito, que toda vez que marcava alguma coisa no sábado à tarde, eu não podia ir, não vai dar para eu ir e tal. Porque eu comecei a gostar muito, porque e aí tinha o Padre Antônio, que eu acho que foi outra referência. Assim. O Padre Antônio, porque lá eram os carlistas, né? Não era diocesano, era os escalabrinianos, e aí o Padre Antônio era o padre, e o Padre Egídio era o vigário, e o Padre Antônio, o pároco mesmo. O pároco era o Egídio, o vigário era o Padre Antônio, que era um padre conhecido em Ribeirão, porque ele frequentava, ele era um andarilho assim, da cidade, evangelizador. Então ele estava em toda a formatura, porque as formaturas eram ou nas escolas ou nas paróquias. Então você tinha colação de grau ou nas paróquias, ou que é algo que eu acho bem legal, assim.
ou nas escolas mesmo. Então a gente, ou no clube, né? Algumas maiores eram no clube. Hoje quase tudo é no clube. Mas antes não era difícil, assim, não dava para ser no clube, Júlia, né? Então, Binho, ele e o Padre Antônio, assim, ele chegava e ele tinha que ir para a mesa. Então tem aquele negócio vamos compor a mesa. Era a referência ali. Ele ia. E se não chamasse, ele ia também. Não tem a cadeira dele, chega ele com a cadeira. Assim. Não. O padre bonitinho. E era melhor você dar o microfone para ele. Porque senão ele ia parar a cerimônia para pegar o microfone. Posso dar uma palavrinha? É assim, Júlia. Era assim. Era assim, Binho. Era assim. Era impressionante. Era fantástico. E sempre as mensagens dele eram direcionadas para nós jovens. À época. E eram mensagens boas, então. Sempre. Então, por exemplo, se a gente estava... O que a gente falava, nós vamos para o centro, né? Vir para o centro da cidade, o pessoal que saía dos bairros e vinham para o centro, porque tinha os barzinhos ali. E ele circulava ali. Não tinha como dar migué pro padre. Não, ele circulava. Então, à noite, que a balada ia até tarde, 11 da noite. Até 11h30. 11h30 para pegar o último. Então, aquela balada louca. Então, estava todo mundo ali, circulando nos barzinhos da cidade, e ele estava por ali. E ele passando só assim, ó. Ele parava nas rodas, ele trocava ideia. Caramba. Que fofo. E isso eu lembro como se fosse hoje. Assim, ele falava assim, quando tinha atividades na igreja, na São José, que vinham outros padres, o bispo. Então ele pegava no pé, assim. Quando ele tinha que falar, ou quando ele falava, a gente tem que estar lá, onde estão os jovens. A gente tem que estar onde as pessoas vão. Se a gente fica só aqui dentro, aquelas pessoas não vão vir aqui. E ele era bem atual, né? Porque hoje a gente fala da igreja em saída, né? Então. Quantos anos depois ele fazia algo que ele fazia, gente, isso era, ele falou, ó. E aí ele batia no microfone. Posso bater nesse microfone? Pode. Ele pegava o microfone e fazia assim, ó. Entendeu, né? Aí você ficava olhando para ele e falava, entendeu o quê? Era muito legal. Porque ele pegava o microfone, cara, aí ele batia assim no microfone, ele falava, e se você não prestasse atenção, tinha uma mensagem mesmo. E ele não falava para facilitar a nossa vida, fazia para você pensar. Então você tinha que pensar. E quando a gente ficava desatento, se perdesse o gancho, você não entendia. E aí ele batia assim, ele fazia as metáforas, e junto daquele ele falava, entendeu, né? Que anos atrás ele já enxergava o que a igreja enxerga hoje, da igreja em saída. Exatamente. Ele pegava muito assim, ó, vocês que estão aqui tem que ir lá. O negócio de jovem ficar só aqui dentro, tem algo que não está batendo. Agora, você lá não vai fazer as coisas que eles fazem. Essa é a grande diferença. Tem que ser diferente. Ele falou, vocês têm que estar lá, participar daquilo, mas não ser aquilo. Então, eles vão olhar para vocês e ver que pode ser diferente. Obviamente, pensando na questão da drogatização, né, do excesso do álcool, dessas coisas que aconteciam também, das brigas. Tinha isso, né? Não, você tinha muito a questão da brigas, bairro muitas contra brigas, bairro, né? contra bairro. Você tinha a questão do álcool, né? O álcool sempre teve aí, né? A molecada bebia muito e isso. Então ele falava, essas coisas a gente não faz, mas nós temos que estar lá. E assim eles vão vir para cá. E é real. E eles começaram e a gente aprendi isso com ele. Isso fora. Então, o Padre Antônio, todo sábado ele estava na minha crisma, assim, todo sábado. Então, ele ia, participava todo sábado. Ele era um dos catequistas, por exemplo. Então, você já tinha que preparar um encontro sabendo que tinha o horário do padre. Ele não era muito catequista, mas ele se fazia catequista. Não, ele era um... Não, porque ele, assim, ele tinha... Assim, você tinha que montar, a gente montava encontro. Cronograma, montava encontro. Era muito legal. Você montava era muito legal. Você tinha que sentar... Primeiro, como se montava encontro? Era importante, não era pelo WhatsApp que não existia. Era presencialmente. Presencialmente. Você tem que juntar e aí... Cada sábado era um e iniciar. Aí, quando chegaram os computadores, que também assim, não tinha. Não tinha, copiava na mão, um para cada um, cada um com essa folhinha. Cada um tinha a folhinha, montava e depois vieram os computadores, digitava. A gente tinha a pastinha do catequista. Aí você tinha que ter o horário lá, o horário do padre é esse. Então você já deixava, porque mais ou menos ele tinha, que era antes da missa, das 16 horas da São José. E então, um pouquinho antes da missa, você tinha que fazer a conta ali do horário que ele ia. Então já estava ali. Quando ele chegava, todo mundo falava, o padre chegou. É o horário dele. E aí ele sabia o tema
e ele falava sobre o tema. Você também era bem interessante. Ele não vinha... Chegava agregando, não chegava aleatório. Não, ele não ia, e ele não... Era assim, era o espaço dele, ele ia falar. O padre, você vai falar? Aí ele ia, falava, mandava mensagem, isso, os outros catequistas, e depois, quando eu continuo, ele era idêntico. Então, durante muitos anos, o padre dava os temas mais difíceis, mais polêmicos. Jogava né? Pra ele. A gente pedia que ele falasse. E era legal, porque e tinha um negócio que eu aprendi que era assim. Gente, não ia ter jeito. Se você, como catequista... Aí, bom, enfim, deixa eu voltar um pouquinho. Aí eu fiz minha crisma, Dom Cláudio Umes, falecido Dom Cláudio Umes. Inclusive, a gente, né, ele, Dom Cláudio, fala para o Papa Francisco, né, lembre antes do Papa, qual vai ser o nome do Papa, né? O Papa vem e essa história o próprio Papa Francisco fala, né? Que Cláudio Umes pega no braço dele e fala, lembre dos pobres. Lembre dos pobres. Né? E aí são, né, Papa Francisco. E aí Dom Cláudio Umes que celebrou a nossa crisma. E aí eu continuo como catequista. E de novo, e aí voltando ao negócio dos amigos, que fazia escondido, né? Não vou perdendo as coisas, eu vou falando assim. Então esses amigos não sabiam, eu ia escondido. Porque a gente saía, todo sábado saía. Uhum. Até um dia que eu tô lá no Crisma bonito, foi legal. Quando a gente sai para fazer uma atividade ali da área externa da São José, encontra. Todos esperando. Mas aí... E aí, né? Alguém avisou ele? Alguém descobriu, falou, tem alguma coisa, e eles foram. Putz, e aí? A vergonha. É a vergonha. Mas isso que é outra coisa legal, que eu falo até para os meus filhos hoje. Vocês têm que sustentar aquilo que vocês são. Se você tá gostando, tá gostando. Isso. Tem que esconder. E eles começaram a participar. Então foi legal, porque eu falei, começaram a tirar sarro, eu falei, não, veio mesmo, é legal, tal, você tinha que vir. Aí o Fabiano, não podia deixar de falar do Fabiano, Farpa. Nossa, aí o Fabiano fica, vem, depois o Fabiano fica. Os outros, né, o Eduardo também fez, o Daniel. Era essa patotinha. Bilu, era a patotinha. Era eu, Fabiano, o Bilu, que era o Daniel, e o Eduardo. E o Sidney, que é aqui de Ribeirão, que é conhecido como Magal, trabalha com autoescola e tal, eram eles. Então eram 5. Então a gente, todo final de semana junto, todo final crescemos. Assim, e aí eles começaram a participar, ficar, então foi legal. Então você assim. foi o primeiro da turma. O primeiro da turma. Né? Meu irmão já estava, aí terminei, enfim, fiz lá, e continuei, falei, eu vou continuar. Tem algumas passagens interessantes, porque logo que eu continuo, eu passei no vestibular, antes do curso que eu sou graduado hoje, mas eu fui fazer engenharia. Nossa. Eu fui fazer engenharia. Engenharia o quê? Mecânica. Porque eu tinha feito mecânica geral, porque a minha geração é a geração da indústria, assim, final da industrialização ali. Você estudar para entrar na GM, Senai, mecânica geral, fiz técnico mecânica e fui fazer engenharia mecânica. Só que não rolou. Não tinha nenhuma... Aí eu começo, acho que a igreja já vinha fazendo seus efeitos. E todo mundo fazia em Mogi, você deve ter visto Mogi. Todo mundo Mogi. Todo mundo. Ou era Mogi ou era Santos. Não tinha pra cá. Não. Ou era Mogi ou era Santos. Ou a galera descia pra Santos. Todo mundo fritado pra Mogi. Ou pra Mogi, que era muita gente. Muita gente. Era muita gente, mas muita gente. Era muita gente participando. Enfim. E aí eu tava de cabeça raspada, né? Me lembro que a primeira vez que eu fui como catequista... E cabeça raspada à época não era moda, viu? Não era moda do Ronaldo, do Cascão, não era isso. Usar cabeça raspada não era moda, era uma coisa bizarra. Pô, tá ferrado, né? Você vai ser zoado até... Eu me lembro quando eu comecei no Crisma de cabeça raspada, porque eu tinha passado na faculdade. E aí você começou, Eduardo, esse pessoal, foi ser crismando? Não, esse pessoal o Eduardo... Puxa, eu não sei se o Eduardo foi naquele ano ou um ano depois. Não, demorou então pra um ano depois, eu acho que foi um ano depois, quem veio foi o Mauro. Maurinho. Porque eu comecei a fazer faculdade, eu conheci a Gi, aí começamos a namorar, aí depois que o Mauro veio, foi o Mauro depois. Aí veio o Mauro. Então foi depois, mas veio a turma Mauro, que eu conheço, então demorou para. Foram se formando, tinha uma galera antes ainda, né? Meu irmão, a Silvia, a Carla,
aí tinha um pessoal que já era, um pessoal que eram catequistas, que eram assim, uma geração um pouco à frente, né? Que participavam já, que eram, nossa, tinha uma vivência extremamente ativa na comunidade, com as pessoas, jovens, né? Ainda um pouquinho com a ideia da SEBS, né? Comunidade Eclesiásticas de Base, com essa formação. E ali eu conheci, porque aí teve o nosso retiro, ali eu conheci o Fiore. Né? O Fiore entra ali já no... Porque o Fiore que organizava essa parte. O Fiore já, né, ele ia para alguns encontros específicos e aí que a gente conhece aquele cara que você chama para salvar, né? O Ricardo né, o Ricardo coordenava tudo, mas o Fiore vinha nesses encontros específicos. Aí você participando da missa, fazendo a vivência, comecei a ver o Fiore. Ali o Fiore era alguém que você olhava e falava, Fiore tá aí, nossa! Porra, era meu quase, Deus, quando ele chegasse, você ficava olhando assim, será que eu posso pedir um autógrafo? Mas era quase era referência total. Sim. Referência total. Que é importante. Vai ter a palestra do Fiore, todo mundo ficava assim. Pra não perder, se adiantava tudo que tinha que fazer para não perder a palestra do Fiore. Não, o Fiore, ele começa enfim, participar, e a gente vai tocando, e começamos a trabalhar bastante, e foram chegando as pessoas, né? Ou fazer crisma, que aí o Eduardo foi, a Daniela foi, o Mauro, enfim, aí começamos a trabalhar, assim, tanto fizeram suas catequeses, depois continuaram como catequista. O Alexandre, o Greco, né? O Alexandre Greco foi. Aí as pessoas foram chegando e eles foram dando autonomia para que a gente cuidasse. Isso tudo na matriz ainda. Tudo São José. Tudo na matriz. A famosa matriz que a gente chamava, né? Não tinha essas divisões. Eu sabia que tudo é matriz, né? Tudo é matriz, mas lá era matriz. 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 Ali era a matriz que a gente vai, a igreja vai nos ensinando, foi mudando, tirando esses estereótipos. Aí a São José, então assim, todo mundo ia para lá. Era referência de crisma na época, né? Aí, quando o primeiro, o Vando, né? O Vando, Nelson. O Nelson. E a gente começa a trabalhar intensamente. Vocês eram, assim, uma equipe só no crisma lá? Não. Cada um tinha uma o equipe. Nelson não era da São José, o Nelson estava em uma comunidade, ele ajudava em outra comunidade, eu acho que era o Noblesse. Mas aí o grupo se formou assim, aí formou esse grupo, né? Que era o grupão que trabalhou ali na São José por muito tempo. Isso foi eu fui em 94, eu acho, 95, e a gente foi até 2000 na São José trabalhando com o Fiore, com o Ricardo. Aí depois o Ricardo se afastou, veio o Ivanildo, se afastou, ele foi assumir outras responsabilidades, outras pastorais, né? Não se afastou da igreja. Saiu do crisma para assumir outra. E o Padre Antônio junto com a gente. E o Padre Antônio sempre junto. Eu conhecido esse padre. O Padre Antônio, até que veio o Padre Reinaldo, né? Aí o Padre Egídio sai, ele vai assumir outra, né? Porque eles circulavam, né? E aí chega o Padre Reinaldo, que Reinaldo também já dá uma mudança. E tem isso, né? Nas comunidades, nas paróquias que tem os padres... das congregações que se não ficam muito tempo, então a comunidade tem que se adaptando, se adapta, né? Porque muda muito. Porque muda, cada estilo, cada jeito. Aí chegou. E vinham os seminaristas também, que ajudavam muito, que ficavam um período junto com eles, que eram da congregação. Então também tinha isso, a gente tinha que se adaptar aos padres e aos seminaristas que chegavam. Que muda rápido, né, quando é assim, congregação. Muito rápido. Aí veio o padre Reinaldo, nossa, o Padre Reinaldo é trabalhador, né? Ele tem umas histórias boas, assim, do Padre Reinaldo. Ele ficou bastante tempo, né? Bastante tempo. Ele fez uma revolução. Fez uma revolução ali. Bastante tempo de verdade, grande Padre Reinaldo. Eu lembro que eu ia confessar na matriz e não confessava naquela salinha que confessa ali no fundo, era atrás ali do altar. Atrás do altar tem uma passagem assim, ele juntava uma cadeirinha lá, você está na frente dele, pode confessar, meu filho. Aqui, assim. O pessoal não vai escutar de lá, porque era muito legal. Você chegava na São José, não sei se vocês chegaram a ver essa cena, e ele rezava o terço caminhando dentro da paróquia. Não viram essa cena? É bem interessante de ver. Ele ficava caminhando e rezando o terço. Então ele tinha que caminhar, né? Fazer exercício, e aí ele ficava dentro da paróquia. Que bonitinho. Só de ver eu já cansava. Naquela época eu não fazia o que eu faço hoje. Você deitado. Naquela época eu não fazia. Ele era um padre bonitinho mesmo, né? Baixinho, muito cabelinho grisalho, muito legal.
Enfim, e aí a gente fica ali até 2000, porque nós fomos assumindo e nós tínhamos uma característica, assim, esse grupo, tinha um grupo específico que trabalhava no Crisma de sábado, que era aos sábados, e eram 10 comunidades, eram 10 grupos de Crisma. E nós éramos muito, assim, aprendemos com o Ricardo Xavier, então tinha que levar aquilo muito a sério. Uhum. Só que eu acho que a gente exagerava, não tinha a maturidade que tinha o Ricardo. A gente não, pegava aquilo e aquilo é uma verdade, ó, tem que ser desse jeito. Uhum. Então, então, quando a gente tinha os encontros, as reuniões com todos, aquele grupo de catequistas, saíam umas briguinhas, normal. Literalmente, né, umas pau assim, que era... Porque não, tem que ser assim, o padre tem que ser assim, tem que levar. E sempre foram, assim. Mas sempre buscando o melhor, né? Mas o legal, assim, isso, era ali, no salão. Isso. Acabou aqui. Acabava. Não tinha nada pessoal. Entre o nosso grupo era assim, saíam umas coisas. De novo, tudo era presencial. Não existia o virtual. Uhum. Acho que isso, né? O que a gente está fazendo aqui é fantástico. Imagina, se naquela época a gente tivesse essa oportunidade, não tinha isso. E você tinha que conviver com as pessoas, então não adianta você ficar bravinho. Não, porque no sábado você ia estar junto. Você ia estar junto. Durante a semana. Então a gente começava a preparar os encontros. Encontrar na casa de alguém para montar encontro. Até que 97 foi um ano muito interessante. Assim, teve uma experiência que eu acho que mudou minha vida. Também, acho de vários, eu acho que 97 fica marcado. 97 foi um ano que na São José, no grupo de sábado, nós tínhamos 150 jovens. Nossa. É muita gente. É muita gente. A gente conseguiu colocar 120 na Santa Luzia, eu achava bastante. 150 jovens. 150 e muita gente. Só o grupo de sábado. Só o grupo de sábado. Era muita gente. Era muito lotado, você não tinha espaço, você tinha que dividir, assim, fazer separado, você tinha atividades separadas. E ali já começou uma pressão, porque queriam separar e a gente entendia que não tinha que separar. Não, é desse jeito. Não, aqui é minha equipe. Aqui é minha equipe e vai mexer, não. E realmente a gente trabalhava. Assim, era um grupo que trabalhava bastante. Então a gente tinha que preparar os encontros muito antes. Nossa, e quantos retiros faziam? Então, esse foi o ano. E esse ano foi interessante, eu acho que foi o ano que a gente mais se aproximou do Fiore, assim. E vocês vão entender, porque assim, como nós nos aproximamos a partir de nós tínhamos, naquele ano, eram 700 jovens. Nossa. 700 jovens. 700 jovens. Do Crisma? Do Crisma, da São José. 700 jovens. Gente. Esse ano foi um ano marcante, assim, foi o ano da Dani. Da Daniela, era muita gente. Era muita gente. Muita gente. E e a gente começou a trabalhar, enfim, até que, vamos fazer o retiro. Como faz retiro? 700 jovens? Nem chácara comporta isso. E nós fomos fazer em Perus, que tinha uma casa em Perus, e quem viu tudo isso foi o Fiore. O Fiore que organizou, assim, o Fiore... Enquanto a gente está aqui, o Fiore já estava 3 dias, né? Assim, Fiore, se fosse na maratona, ele é da elite. Assim, então você faz em não sei quantas horas, ele já tinha terminado a prova, ele está em casa. Descansando. Ele já estava muito à frente. Ele tinha uma visão e aí pediram para ele organizar e a gente começou. Enfim, aí ele fechou a casa, ele se responsabilizou por isso, respaldado pela paróquia, obviamente, mas ele que organizou essa parte. E eu me lembro que ele que fez tudo, então ele colocou lá. E isso meio que gerou uma cisão na paróquia, no Crisma, assim, no Crisma, né, da paróquia. Uhum. E que algumas comunidades não concordaram, falaram, não vamos fazer isso não, porque tinha que pagar casa, porque sempre era feito na própria igreja. Então foi a primeira vez que a gente resolveu pelo sair. Pelo tanto de gente? Porque tinha que pagar, porque tinha um custo, porque enfim, todas essas coisas que a gente sabia. E ele já estava muito à frente. Assim. E como que vai ser feito isso? E aí nós vamos para uma reunião na casa do Fiore. O Fiore vai assistir isso aqui depois, vai dar risada. E nós vamos para uma reunião na casa do Fiore. E aí tava a Lana, os meninos dele eram crianças, enfim, pequenininho, criancinhas mesmo, assim. E tava a dona Laís, que era a mãe da Lana, tinha a Laís, que a gente chamava, então, assim, uma reunião grande, assim, com uma galera. E mentira, tô mentindo, não foi na casa do Fiore, foi num encontro que nós fomos fazer para discutir essas questões. Fomos fazer um encontro só com catequistas, em outro lugar, uma chácara, em algum lugar.
Pô, e nesse encontro a gente já chegou pilhado, assim, não é assim, tal, aquela pilhado, jovenzão pilhado, assim, achando que... Já pra briga, já quase. A ideia era essa. Mas vocês não concordavam com o Fiore também? Então, a gente não concordava, achava que tinha que ser diferente, mas concordava em fazer fora. Mas da forma que foi feito, como vai ser, a gente era o maior grupo. Sou o maior grupo, quero do meu jeito. Tem que pensar assim, né? E nós vamos para essa reunião, e nessa reunião sai uma briga. Sai uma briga que foi uma coisa... Só que fica decidido o que vai ser feito. E aí nós juntamos o grupo e falamos, bom, tá decidido, é assim. Então, a partir de hoje, nós vamos trabalhar para acontecer. Tá decidido. O Fiore foi o único que concordou, então teve que... Não, assim, e nós fomos... Não, depois da briga, aí sim, fomos para a casa do Fiore. Ele fez uma outra reunião na casa dele e aí a gente falou, ó, tá resolvido. Brigou, discutiu, tá, agora nós estamos independente do que seja. O que a gente tem que fazer? Fala pra gente o que a gente vai fazer. Então tá bom. Aí ele junta todo mundo, explica. Imagina, nós vamos levar 700 jovens, eram em 2 encontros, 350. Num salão para você fazer com 100 pessoas, beleza. O lugar era fenomenal, que é em Perus, é no Santa Fé. Santa Fé, eu estava tentando lembrar o nome. Santa Fé. O Santa Fé é uma casa dos enxetanos, se eu não me engano. Depois vocês dão uma checada na informação quem estiver assistindo. Não sei se são enxetanos. Eles têm encontros do silêncio lá, é uma casa grande. E o Fiore já conhecia a casa fenomenal, enfim, um lugar grande, né, para nossa vivência, comportava tudo isso. E a gente começa a trabalhar, ele explica e ele monta, assim, ó, nós vamos fazer acontecer em salões com 100 e poucos cada salão. 3 retiros simultâneos. Então... Simultâneo e tinha que ser a mesma coisa. Então assim, quem vai ficar com a palestra X? Ah, tá, eu fico. Então tá bom, são 3 pessoas. Vocês têm que conversar pela mesma coisa. Monta a mesma palestra, discute, cada um tem o seu estilo, mas é a mesma palestra. Tá, palestra e tinha um tempo, porque tinha que terminar, porque depois rodava. Tinha que bater tudo assim. Então tinham 3 salas acontecendo. Você não pode fazer 1h30 e 1 hora. Não, era tudo. Mas o retiro tinha 350 jovens. 350 jovens. E algumas atividades eram todos. Então assim, era atividade separada, atividade com todos. Surreal, meu. Surreal. E aí, coisas de retiro, que a gente, né? Aqueles jovens que não queriam ir. Ainda mais sendo o primeiro. Acho muitos eufóricos e muitos não sabendo o que era. Não sabiam. Alguns afetados pelas suas comunidades, porque os catequistas levavam o quê? Se eu não queria ir, teve comunidade que não foi nenhum catequista. E aí você está identificado. O Crismandos foram, mas os catequistas não quiseram, assim, não quiseram na época. Que é uma quebra de barreira, né? Aquelas coisas de igreja que a gente fala, mas isso acontece na igreja? Ainda bem que acontece. São pessoas que estão vivendo e pensando na sua fé. Eu acho que também deve ter sido difícil levar o Crismando, porque naquela época não saía de casa ficar 3 dias assim fora. Era muito mais difícil que hoje. Mais difícil. Né? Porque na minha época já foi. Nessa época aí, pra Perus, que é muito mais longe. Ônibus, a gente foi. Ônibus, 10 ônibus. É isso. Os ônibus iam chegando ônibus, gente. Chegava um ônibus. Imagina a quantidade de mala. O pessoal da externa, a galera que carregava a mala. E naquela época você já etiquetava tudo certinho, tudo organizadinho. Tudo calculado. Assim. E eu acho que por ser o primeiro ainda foi tipo mais organizado, porque eu não sabia como fazer direito. Gente, o Fiore sabia tudo. Ele já fazia escalada? Ele já fazia escalada nessa época, não? Já fazia escalada. Então talvez uma experiência também assim, um pouco escalada. E ele sabia, assim, ele orientava e a gente, não, vamos fazer assim, é óbvio. E aí a gente falou, Fiore, melhor é isso. Né? Melhor aqui, ó. Ele falou, tá bom, então façam e... Mala voava para aquela lado. Nossa, o Vando bem conta essa história. Não perdeu uma mala. Não perdia nada, assim. Não perdia nada. Mas a mala voando, falava, as malas voavam. Pega aí. Mas chegava. É muita mala. É muita mala. Muita mala. Gente, é muito tudo. Muito tudo. A casa fornecia o restante, né? Então a casa fornecia o café, fornecia o almoço, tudo por causa da casa. É porque eu imaginando aqui fazer comida para 300. A chácara ficou um pouco depois, ela até se arrependeu. Hoje ela fornece mais, a casa fornecia tudo. Que legal. Enfim, aí fizemos o retiro
Os 2 retiros foram lindos. Eu acho que tem uma cena que marca muita gente, que é aquela atividade externa. Cada um tinha uma vela e lá tinha um gramado, assim. É uma coisa, um Todo gramado mundo junto bonito. à noite. E aí, aqueles pontinhos de vela que parece qualquer atividade externa, assim, que fizerem cultural, que você vê aqueles milhares ou shows, né? Show. Falei, eu já vi isso em aquela que hoje é o celular, mas hoje é a lanterna, né? Mas eram pontos de vela. E aí aquelas que em shows antigamente era o isqueiro, né? As pessoas usavam isqueiro. E hoje são celulares, mas naquela época eram velas, assim. Nossa, uma das cenas mais nunca eu falo e a imagem está bem vem ainda, nítida. E como que foi, assim, teve 2 retiros em finais de semana diferentes? Finais de semana diferentes. E como foi? O pessoal do primeiro não contou pro segundo? Tipo, a gente não... Ficava assim, não né? contava. Nossa, foi muito não bom, contava. viu? Tinha a questão das cartas, né? Aquela questão das cartas, e aí os colegas mandavam para os outros. Era, o do mandava primeiro, pro segundo, falava assim, cuidado com tal coisa. Você vai ver. Só que aí já tinha ido. Já era no final. Já era. A casa já tinha caído já para eles também. Era muito legal. Foi muito... E dali em diante, enfim, aí a gente, eu acho que formou um vínculo. Tem uma bagagem, muito bagagem. Com o Fiore, assim, aí o Fiore... O Ricardo, de novo, o Ricardo participava ainda. Eu acho que daí pra frente a comunidade acredita de verdade no trabalho. Né? Primeira vez que você sai com um negócio assim, tá tudo certo. E respeitavam, né? Isso eu acho que tinha. O Padre Antônio, aí sempre referendo o Padre Antônio. O Padre Antônio foi no retiro? Foi. Ele não foi no retiro. O Padre Antônio, ele foi no dia do Crisma. Imagina, aí o dia do Crisma desse ano também foi algo, nós tivemos que fazer no Enal. Porque... Na quadra do Enal não tinha espaço físico, não tinha em Ribeirão que comportasse. E qual foi a ideia? A gente teve que fazer, só para vocês terem uma ideia, como a gente tem que fazer, o Cleiton, que trabalha com vocês, sabe quem é o Cleiton? Que é irmão da Silvia. Sim. E aí o Cleiton já desenhava aquela época, então ele já conhecia dessa área de arquitetura. Nós fizemos um planejamento para fazer a celebração, veio o bispo, vieram os padres, vieram acho que 6 ou 7 padres para ajudar. Os padres já estavam enchendo já. Eram 700 jovens. Mais 7 Aí você pega um padrinho, dão 1.400 pessoas. E ainda a família, né? Você tá falando isso do padrinho, ainda vem as famílias. Gente, o Enal fechou o Enal. Fechou a rua, fechou o Enal, fechou porque tudo. assim, nós fizemos o Cleito que fez isso. Não sei se ele lembra, mas eu lembro bem. Nós fomos instalar, Cleito, tem que ser assim. Onde ia ser o palco, que era, olha, aqui para montar o altar, como que você vai montar todo o altar da igreja e todos os cuidados que precisa ter para fazer o altar. Então, primeiro assim, a gente falava, Cleito, põe um palco. Entende que é um palco. E aí depois a gente pensava, como a gente vai fazer o altar para fazer a missa, para celebrar, né? Como vai ser isso? Aí o Cleito preparou o altar ali, assim, num desenho, no AutoCAD, e aí a gente fez o cálculo. A gente tinha que colocar uma cadeira, e assim, era uma cadeira e uma pessoa ao lado em pé. Porque não dava para ter cadeira. Não dá para ter cadeira para todo mundo. Então a gente calculou e as distâncias. Então falou, vocês têm que colocar tantas cadeiras, tantas fileiras, porque não dava. E orientar as pessoas, vocês vão entrar aqui. Um ficava em pé e revezavam sentar, porque sabia a celebração é longa, para revezar. Que situação. Você senta agora porque eu vou levantar. Foi assim que foi feito. Foi tudo no sol. E a família toda em volta. E a família toda em volta. Foi lindo, eu acho. Foi muito bonito, assim. É uma celebração também, uma celebração muito cuidadosa, muito bonita. E imagina a dificuldade, né? Para foto, as pessoas querendo, porque não tinha celular para bater foto, né? O que tinha eram máquinas, alguns fotógrafos, tal. E aí o bispo veio, o padre Antônio fez foi o evento. Uma homilia, foi a maior equipe foi uma teve. Foi daquele ano, depois daquele ano para cá, eu não lembro de um tão grande assim. Não, eu nem sabia que existia um Crisma no 700 jovens, já começava 700 jovens. E nós vemos que a juventude vai sumindo. A maior equipe, né, de Ribeirão. Possivelmente. Eu acho de Ribeirão e fora de Ribeirão também, porque nós íamos, a gente saía, o Fiore indicava, falava, você precisa dar uma palestra em tal lugar, Ricardo, vai não sei aonde. E aí quando você vai e conversava, você não tinha pessoas que tinham essa experiência, essa vivência. E aí volto com o Ricardo Xavier, porque o Ricardo era muito exigente nos cuidados e o respeito
e o zelo pelas coisas. Ó, isso daqui não é... Isso daqui, as coisas da igreja não são brincadeiras, tem que levar a sério isso aqui. Você não está aqui brincando aqui, tá? Se você acredita, você fala em nome de Deus, então isso aqui, né, não é de qualquer jeito. Tanto o Fiore quanto o Ricardo eram muito rígidos nisso. E hoje, né, alguns jovens não suportam isso. Uhum, é isso mesmo. E também o jeito tinha que mudar mesmo, porque hoje é outro jeito. Eu até acho que não caberia hoje fazer da mesma forma. Mas eles foram nos ensinando, foram nos mostrando. Enfim, aí fizemos, deu tudo certo. E aí 2000 a gente vai, assim, aí de novo as discussões. Aí a gente tem uma discussão lá na São José, assim, entre catequistas, coisas de catequista com catequista, viu? Não é, a paróquia nunca se envolve. Não tem nada a ver com o padre. E a gente resolve sair, um grupo que estava lá resolve sair, fala, não dá mais, tal. E o Alexandre é convidado o Alexandre conheceu o Valdeli na Santa Luzia. Vocês saíram não já pensando na outra, vocês saíram? Não, saímos, porque teve uma discussão, e aí, não dá, porque era aquela coisa de levar muito a sério, por isso que eu falo, hoje teria uma outra... Mais maleável, né? Mais maleável, precisava daquilo. A gente era muito a ferro e fogo e não dá para ser assim. Porque tínhamos aprendido, de novo, acho que a gente não tinha maturidade mesmo com os anos que eles tinham. Para aprender o jeito que eles ensinaram. Porque a gente achava que tinha que levar aquilo, se eles falaram, não é assim, né? Eles mesmos não faziam isso com a gente. Eles sabiam dosar, mas a gente não sabia dosar. A gente era muito ferro e fogo, enfim. E aí tivemos uma discussão, falei, cansei, então toca aí, faz do jeito, porque aí foram entrando novas pessoas, novos catequistas. Cansei, faz aí. E o Alexandre falou que tem um amigo lá na Santa Luzia. Que, Alexandre é o Campelo já. Não, o Alexandre Greco. Tá. Aí ele falou, e lá vai ser paróquia e tal. Aí a gente vai lá, conhece o Valdeli. Aí entra o Valdeli em cena, conhece a Dona Cida Regis, que já conhecia, a Dona Cida era em Ribeirão era muito conhecida. Né? Pô, mas o padre Rachel e tal, e aí tem o padre Silva. E aí o padre Silva tinha acabado de assumir. Aí conheço a Dona Cida, a gente vai na casa da Dona Cida e se apresenta, Dona Cida. A gente quer trabalhar aqui, será que pode? A gente apresenta para ela mesmo, nosso trabalho era ela, nós estamos lá na São José, estamos vindo para cá, a história é essa. E ela vai, e ela sempre assim, muito respeitosa aos padres, né? Ela falou, era o padre Rachel e agora é o padre Rachel que fez tudo ali, né, gente? Tava esses dias falando na casa de Minas, eu tava conversando, e surgiu um assunto, eu falei, eu conheço, né? Eu falei, o padre Rachel, assim, porque o pessoal conhece, o pessoal do centro conhece muito os padres que ficaram no centro. Isso, falei, mas do Atacadão para lá, padre Rachel. Né, do Atacadão, do Joaninha, pra lá, tudo é o padre Rachel. Foi ele que fez tudo, assim, ele que começou toda essa história. Mesmo da paróquia Santa Luzia. Tudo foi. O Arnaldo veio aqui e falou pra gente que era de lá da paróquia, depois virou assim. Isso, Daí construiu os salões. Eu tenho uma história muito com o padre Rachel, que quando eu tava no Luso, a gente dava crisma dentro da sacristia, muito pequenininho, tinha uns 40 jovens e muito pequenininho. Ele chegou lá um dia e falou, poxa, o que vocês estão fazendo aqui, nesse aperto, não sei o quê? Daí a gente pegou e falou pra ele, a gente tá dando crisma, né? Falou, não, aqui não é situação pra vocês. Em 6 meses o salão de 100 metros quadrados, 200 metros, ela tava pronto atrás do Luz. Em 6 meses ele levantou um salão. Ele fazia, né? Ele fazia. Gente, ele fazia. Então, só que aí o nosso contato foi com o Padre Silva. Então aí a Dona Cida leva a gente pro Padre Silva, apresenta o Padre Silva começando. Né, tava começando, assim, assumindo a paróquia como pároco. Né? Ele tava em pouco tempo de padre, né? 2 anos, eu acho. Ele tinha ficado, tinha sido ordenado, já estava trabalhando, já era na Santana, já tinha. E aí ele estava. E a gente começa a história na Santa Luzia ali, esse grupo, a amizade com o Padre Silva. Moço, o que tá fazendo? E as brigas com o Padre Silva. Ai, muito bom brigar com ele. E o Padre Silva também. Poxa, até hoje? Até hoje? É que também vai amadurecendo. Foi amadurecendo, muito novo. E tinha que ser. Eu acho que não dava para ser diferente. Não tinha como não. Imagina, tinha muitos hábitos, diferente da São José, que tinha o hábito de mudança de padre. A Santa Luzia era o Padre Rachel. Desde sempre. E aí você vai tirar esses hábitos e começar. Isso é difícil. E ele trabalhou demais, né? O Padre Silva trabalhou. Para paróquia. E o Silva veio quando a capela 2000. Virou paróquia? Isso. 99, né? A gente conhece o Silva em 2000, mas ele já estava em 99. E ele trabalha demais. O Silva trabalhou demais. O Silva, Padre José, falo Silva, né? Padre José Silva, ele trabalha muito e a gente forma uma amizade. Né?
uma amizade grande. Eu comecei a trabalhar, inclusive, na verdade, secretaria. Depois comecei a trabalhar junto com o Dimas, né? O Dimas, fiquei um período lá como secretário e trabalhando. Aí o Padre Silva resgata a festa do Pilar. Tem que ser dito isso. Junto com o Basílio, de novo, seu Basílio, toda a comunidade. Eu estou falando alguns anos. Eduardo Pacheco também nessa época. Sim, nossa, muito. Aí a gente já. Muito. A Dona Cida vai acompanhando. Dona Cida, ela tinha um olhar para a Dona Cida que ela era brava, e não era. A Dona Cida foi uma pessoa que foi acolhedora e que ela era. Eu associo a Dona Cida ao Padre Antônio no sentido de. Era aquela referência, mas ela não entrava e tomava a frente. Ela respeitava. Então ela ia, a gente fazia o mesmo. Qual o horário da Dona Cida? Aí a Dona Cida falava e ela participava e nos orientava. Muitos anos, porque assim, na Santa Luzia, quando o Rick chegou em 2000, foi quando eu entrei pro Crisma. Isso. E era a Dona Cida sozinha. Isso. Não tinha, tipo assim, uma equipe de Crisma, uma coisa. Era sozinha que dava o Crisma, era sozinha que finalizava todas as equipes de catequese, ela sozinha carregava o piano nas costas ali. Aí a gente conhece o grupo de jovens, tá o Valdeli era... Nossa, o Valdeli é o Valdeli, né? Assim, não precisa falar muito, né, do Valdeli. A forma de acolhimento eu aprendi com o Valdeli. Assim. O que eu tinha de organização eu aprendi com o Ricardo e com o Fiore. O que a gente aprende de acolhimento foi com o Valdeli e com a paróquia Santa Luzia. E aí tinha a Rose, tinha a Eliane, que faleceu, a Will, né, que faleceu, no acidente, enfim. Então foi um período que a gente teve que se adaptar a essa rigidez que nós trouxemos e aí com o acolhimento deles. E a gente foi dosando, a gente foi aprendendo isso. Acolher muito bem as pessoas, que era uma marca, eu acho, sempre foi uma marca da Santa Luzia, da paróquia, da matriz, né, na Santa Luzia, como essa organização. Então a gente conseguiu dosar as duas coisas, aí fizemos a proposta do retiro, o padre topou, a Dona Cida topou. Então sempre o padre também pode falar, o padre José Silva, ele foi abrindo essas possibilidades, foi dando liberdade para a gente trabalhar. Ele só queria que as coisas fossem bem feitas. Organizadas. E aí ele pegava no pé, e muitas vezes ele pegava no pé só para pegar no pé mesmo. Ele sabia que tinha sido bem feito, tinham muitos elogios, as pessoas iam falar para ele, e ele mas sempre tinha o mas. Mas ele pegava de propósito. Depois ele gosta, ele adora fazer até hoje. Ele adora. Se ele puder te provocar, ele vai te provocar. Ele vai te provocar. E aí a gente foi trabalhando, enfim, aí veio você, né, já na primeira turma, já ficou. E aí os jovens começaram a vir para a paróquia Santa Luzia. Foi surreal, sabe? Eu lembro que quando a gente começou, o Crisma era só de domingo. Acho que eram uns 90, nós éramos uns 90. Porque todo mundo estava muito... Não tinha quantidade de jovens, mas quando falou que era o jovem, ia ter uma equipe nova, alguma coisa assim, a gente deu muita curiosidade, né? Então, falamos, vamos ver o que esses doidos querem propor aí. Então, o negócio foi fluindo. E quando a gente entrou, era muito dinâmico, era muita novidade. Então, a gente ia falando pros amigos, ia falando, daí fizeram o retiro. O retiro fizeram na Monte Tabor. O retiro pra mim foi surreal. Nossa. Surreal. Aquilo, eu falo, transformou minha vida, o retiro. Quando eu pichava, que eu falava, eu tive que contar pra eles primeiro, não contei nem a minha mãe, meu pai, contei pro Ricardo, eu falei, cara, eu faço isso e isso, mas não conto pros meus pais. Então, assim, foi criando um vínculo de muita amizade, um vínculo de confiança. No retiro que ele falou da Will. A Will, eu lembro um momento de Maria, que eu falo sempre, a palestra de Maria, ela foi, e ela ficou falando meu nome sem nem me conhecer. Você vai vir aqui na frente? Você não vai? Eu vou te buscar. E pra mim, eu lembro que a Dani tava vestida de Maria, marcou muito. E ali transformou minha vida, porque eu chorei igual uma criança. E pela Will, foi a primeira vez que eu rezei um terço na vida. Porque ela foi desviar de um bêbado, né? E bateu de frente com um caminhão. O caminhão pegou ela o caminhão foi desviar e pegou o carro dela de frente. E daí ela ficou em coma vários dias. E era uma pessoa que a gente tinha muito amor, muito carinho. E a gente se reunia até arrepia, na paróquia para rezar o terço pela vida dela. E eu nem sabia rezar o terço. Então, assim, nós nos juntamos para rezar o terço, né? E ela gostava muito de uma música evangélica, que era da Cassiane, né? E aí eu lembro que no enterro dela nós cantamos a música, então é uma pessoa que marcou muito a nossa vida, a nossa história, né? E por causa do meu primeiro terço eu rezei pelo Will. E daí aprendi a rezar o terço, né? Porque nós rezamos muitos dias por causa dela. Ia na casa do Mauro, lembra? A gente ia na casa do Mauro rezar o terço. Era surreal, porque assim, quando eles foram pra Santa Luzia,
Eles foram com toda a experiência da bagagem, montou-se um organograma de retiro que a gente usa até hoje, né? Até hoje a gente usa, e a gente não tinha nada. Nós trouxemos da São José, que São é José. Fiore, Pegou da São José, copiou, Ricardo, Santa Luzia copiou, e eu levei pra Santana depois. E a gente tinha que fazer. Eu acho que isso que era o legal do Crisma, sabe? A gente tem que fazer uma peça, tem que fazer o canhão de luz. Comprava as barras de cano, cortava, colocava a lâmpada, pintava. Então, assim, eu lembro a gente vários domingos na macarronada na casa do Maurinho e construindo as coisas. Não era assim, vamos ver no Mercado Livre aqui, que não tinha nem Mercado Livre. Não tinha Mercado Livre. Já começa. Não começa. Vamos contar o que nós falávamos em off aqui. O primeiro telão que nós usamos no retiro de vocês. Não era telão. Não era telão, era um equipamento que não dá para explicar aqui. Dá pra explicar, que é uma lente de aumento que você colocava numa TV de tubo de 14 polegadas, literalmente, que tinha um elástico que eu peguei emprestado, que era de uma, eu acho que o nome dela é Meire, da Meire, que era aqui da São José, que ninguém tinha, assim, era um negócio que ninguém tinha esse tubo, você colocava... Revolucionário. E não podia ter um pingo de luz, porque se tivesse não chegava, era verde. A imagem era verde ainda, viu? E para fazer o vídeo que nós fizemos, nós achamos uma pessoa que trabalhava com edição de casamentos. E aí contratamos, levamos, filmamos. A voz é do Sony, não é? Aí colocamos isso, aí ele editou, e aquilo foi uma fortuna. E era na fita. Na fita, VHS. Aí colocava na TV. Colocava na TV e projetava. Colocava na TV e no lençol, porque não tinha teleprojeção. Lençol branco. Lençol branco pendurado, amarrado. Era tudo surreal. Era tudo surreal. Era uma coisa, e não tinha recurso, é isso que eu tô... Os fogos, eu lembro que tinha que montar a fogueteira, porque não tinha fogueteira pronta. Então os fogos no início, o céu está em festa. Era assim, tomara que dê certo, porque é uma fogueteira. Várias vezes eu falo, o céu está quase festa, está bonito, vamos olhar. O céu está em festa, então pessoal, porque Deus está esperando, o céu está em festa. Era o código, mas nunca acendia, porque demorava para estourar. E de novo, acho que não tinha o virtual e a gente tinha que trabalhar muito. Então tinha que se reunir, tinha que estar junto às pessoas, Júlio. Eu acho que essa era uma coisa boa, que fazia com que os jovens, ou ali já jovens adultos, a gente já estava naquela fase mais adulta, começando ali a vida adulta. Então a gente tinha que se reunir, assim, para montar, para criar, para ir quando você ia para as reuniões na paróquia das comunidades, também você tinha que estar pronto para o embate, literalmente, porque o jovem era um problema. Gente. A paróquia sempre teve, né? Pelo menos antigamente a paróquia e a capela sempre teve esse embate. A gente tinha que trazer as pessoas. De novo, aí o pessoal da Santa Luzia que já estava, né, o Valdeli, a Rose, fazia essa aproximação e a gente foi, e aí fomos ficando, né, foi vivendo, aí fomos nos tornando ali participantes efetivos da paróquia, enfim, e aí o padre foi dando respaldo, e os anos foram passando e foram chegando pessoas. Foram formando. Logo no primeiro ano eu já virei catequista, no segundo já virei coordenador da minha... eu me lembro o primeiro ano que nós tivemos a genial ideia de fazer o encontro com os pais na chegada, que a chegada do retiro era um problema, porque os pais estavam desconectados daquela vivência do retiro, por exemplo. E do Crisma no todo. Então a gente começou a trazer os pais para o Crisma, para a igreja, para participar de encontros mensais. Então, se eles fossem um pouquinho até o final, se nós fizermos quebrar essa ideia da reunião, isso aqui não é uma escola, então não tem reunião, tem encontros de vivência. E aí a gente começou a chamar pessoas da comunidade para elas também tomarem contato, porque a gente entendia, se as pessoas fossem participar de outros grupos, elas iam ver que o trabalho era pensado num todo, na comunidade, né? No jovem que vai para outros movimentos depois e outras pastorais, e esse jovem vai se tornar adulto. Então a gente começou a falar, e os pais que eram distantes começam a vir participar da missa. A gente começou aos poucos a fazer esse trabalho. Eu falo para você que o Crisma, quando eles chegaram, quer mais água? Tem aqui. Tem? Mudou o bairro. Por que mudou o bairro? Porque eles, muito louco, né, trouxeram pra gente gincanas pra brincar mesmo, caça ao tesouro,
gincana de arrecadação de alimento, coisas que envolviam o bairro. Na arrecadação de alimento, a gente tinha que sair de casa em casa pedindo alimento, que nos ajudava no retiro, né? Isso. Então, era por equipes dividido, cada um saía, era uma gincana, cada alimento valia um ponto, e a gente ia, era uma briga, cada grupo do Crisma. A caça ao tesouro, antigamente a gente tinha mais segurança, digamos assim, era assim, uma pista era aqui na minha casa, a outra pista era lá do outro lado do bairro. Meu, você corria uns 10 quilômetros pra achar tudo, entendeu? Você corria uns 10 quilômetros pra achar tudo, né? Então, assim, mexeu com o bairro, mexeu assim, não só com a estrutura da paróquia, mas mexeu com todo o bairro. Então, e criou um vínculo, assim, né? Foi revolucionário. Foi revolucionário. Eu acho que foi no encontro, a turma de vocês, vou dizer assim, acho que foi a primeira, se eu não me engano, ou foi a turma que vocês já estavam como catequistas, que foi a arrecadação, bateu quase uma tonelada de alimento. A gente era catequista, quase uma tonelada. Uma tonelada, gente, a gente tá falando de 1.000 quilos. Era muita comida, muita. Uma tonelada, uma tonelada de alimento. Depende de quantos crismandos. O nosso dava. O nosso era 200 crismandos, né? Mas 200 e pouquinho. E aí imagina, essa uma tonelada, a gente retirou o que ia ser utilizado, para onde foi? Para os vicentinos. Para onde foi? Para a pastoral do alimento. Quer dizer, de acolhimento dos mais necessitados. Então até eles ajudavam. A missa, todo mundo anunciando, vai ter arrecadação, seja generoso. Então assim, mexeu. Né? Daí entra uma parte que eu ia falar, o Ricardo hoje corre 45 mil quilômetros, né? Mas ele era sedentário ao extremo, ele tinha um Fiestinha verde. Pra não buscar o alimento, ele dava a chave do carro pra mim, pra eu ficar buscando alimento, porque ele não queria nem sair dali. Não queria nem sair dali pra buscar o alimento. Não, tinha o campeonato que vocês faziam. Eu nunca bola, Rick? Não, tem o campeonato do Crisma. Nossa, eu fui campeão algumas vezes, acho. Mas assim, eu jogava bolinha. Eu lembro que eu machuquei uma época, não podia jogar. Mas assim, a gente queria bater nos catequistas. A gente queria que eles montassem um time pra gente ganhar deles. O Eduardo Pacheco era goleiro. A gente queria. E eles não montavam o time. Jogava sempre jogou bem. E eles não montavam o time. Ele não dava tanto falava, não dá, mas eles não queriam. Vai, Ricardo, vamos jogar. A frase da ambulância, como que eles falavam? Assim? Eu sempre falei isso. Eu falo assim, porque a Dani tira o sarro de mim até hoje. Fala, pô, pra quem pregava o sedentarismo. Pregador, como prega o sedentarismo? Falava, a pessoa falava, vamos jogar bola. Aí eu falava assim, jogar bola? É perigoso. Como perigoso? Eu falei, não, você é louco, é muito perigoso. Eu não vou no lugar que tem uma ambulância parada. Qualquer coisa que tem uma ambulância parada tem risco. Aí eu perguntava, você já foi no churrasco? Já. Tinha uma ambulância parada? Não. Então não é perigoso. Mas era muito sedentário, você não tem ideia. Não, é verdade. Eu acho que ele levantava só da cadeira da secretaria pra almoçar com a Mazinha, que era a mãe do Padre Silva, e voltava, né? A Mazia ficava, ô Rica, vem. Bobear, ela levava almoço pra ele. Levava almoço pra ele ainda lá. Vozinha tava lá, que era a mãe do Padre Silva, a vozinha falava vozinha. Aí ela levava, cozinhava as coisas, né? E aí levava as coisas cozidinhas pra mim, aí a gente ficava... Quanto tempo você ficou na secretaria da paróquia? Um bom tempinho, né? Acho que uns 4 anos. 4 anos. Eu, Dimas, né? Depois Dimas saiu, depois eu saí também. Mas foi um período... O Dimas que tá... o Dimas fantástico. Mas que virou paróquia de e tudo isso acontecendo e a paróquia crescendo, né? O Padre Silva trabalhando e sempre costurando, conversando, se aproximando da comunidade, trazendo a comunidade. A paróquia Santa Luzia começa a crescer de forma... Padre Silva. Comunidades. Hoje tem todos os casamentos. Todo mundo queria casar com o Padre Silva. Por quê? Porque ele era muito cuidadoso com essas coisas. Muito, sempre cuidadoso, foi. Carismático, né? Acolhedor. Sempre acolhedor. A procissão. Nossa, tapete. Mas ele é assim até hoje. Eu fui visitar ele semana passada. Na Salete. Isso. E quando ele foi, no primeiro dia que ele foi pra lá, eu tava lá. A paróquia era outra coisa do que é hoje. Ele transformou. Ele transforma. Muito bom. Tapete Corpus Christi Santa Luzia foi um dos primeiros a levar. Foi. Né? E a gente não fazia... Acho que hoje a diocese cuidou disso. Acho que né? Hoje a diocese mostrou que a igreja é una, não é? Isso, então, em Ribeirão, principalmente, é regional. É muito... Mas assim, era paroquial. Santana fazia, a Matriz São José fazia, e Santa Luzia não fazia. Daí, eles levaram nessa ideia, a gente fez primeiro na frente madrugada inteira, lembra? Madrugada inteira. Nossa. Fazia na frente. Daí o segundo ano, falou, não, vamos fazer maior. Nossa. Daí o seu Vicente, pai da Isolda, com caminhãozinho, a gente tingia numa caixa d'água
O Maurinho conseguia os pigmentos não sei aonde, lá na Matarazzo. Não sei aonde. Saía da Matarazzo. Mas eu sei que assim, aquele pigmento que você tingia na caixa d'água e seu braço ficava da cor, então no final do dia tinha uma cor inexplicável no seu braço, porque pegava todas as cores, e a gente ficava a madrugada inteira. Quantas vezes era final de Libertadores, né? A gente ficava assistindo, torcendo o Palmeiras perder, porque o Corinthians não ia naquela época, né? Torcendo o Palmeiras perder, assistindo e fazendo, e desenhando, e a gente foi aumentando o tapete, e o Silvio era incansável. Que ele fazia uma procissão e pegava o bairro inteiro. E ele queria tapete pelo bairro. Falou, para, não tem como a gente fazer o caminho. Então faz um. Então faz alguns pelo caminho. Tem que fazer. E tinha que fazer. Que era, eu acho que o Padre Silvio. A gente pegava as rotatórias que eram bem grandes, desenhava uma extensora enorme, uma hoste enorme, sabe? Que ele queria que fizesse. Ele revolucionou ali. Existe Santa Luzia antes e depois. Você pega a comunidade do Pilar, né? A comunidade do Pilar. A Pilar, sim, a festa do Pilar, mas você pega, por exemplo, a comunidade da Nossa Senhora Aparecida na 4ª divisão. Aquela paróquia, aquela igreja que está lá, aquela capela que está lá. Foi ele que... Foi a aproximação dele, foi tudo, foi ele que conseguiu. Junto com a comunidade, sim, trabalhando, mas ele... Cintura político porque ali era um problema. As famílias respeitadas, tinham famílias envolvidas ali, que era antigo, que era o terreno, e ele conseguiu fazer tudo isso. Então... nesse percurso as coisas foram acontecendo. As festas juninas da Santa Luzia, fechava-se a rua assim de um jeito que você não conseguia passar. A gente vendia panqueca, vendia maçã do amor, os ursos. Era surreal. Aquela época era muito boa. E as celebrações, os crismas na Santa Luzia foram ganhando proporção. Daí fazia duas, viu? Não era uma com 700, não. Faziam ele duas. Separava, o bispo e toda aquela organização. Ele era muito antecipado, assim, o padre muito antes, ele queria ser o primeiro a encaminhar a data, a programação. Já pedia pra gente no começo do ano. Ele fazia questão disso, assim, eu já vou mandar agora. Então ele sempre organizou tudo certinho, como ia ser a recepção, e ele também sempre soube recepcionar muito bem. Né? Ele exigia isso também. Então eu acho que casou com a característica da comunidade. E as pizzas pós-crisma na casa dele, com o bispo, com todo mundo. Era algo... E aí nos retiros não pode esquecer, né? Começamos as tias da cozinha, Lourdes. tia Minha Lourdes. mãe tava falando hoje do bolo com goiabada. Com goiabada, tia Lourdes, beliscão. Então a tia Lourdes, eu lembro que no primeiro retiro da Santa Luzia, a gente bateu na casa dessa tal de Lourdes, que a gente não sabia quem era. Que ela era do Marquesa. Não sabia. A gente não tinha contato. A gente ficava lá. Fala com essa dona Lourdes. Aí chegamos lá do grupo de oração. Tá bom. Bati na porta, sai a mulher. Oi, cadê a dona Lourdes? Sou eu. Então, a gente é assim, a gente é gente. Oi. Um grupo de jovens, adultos. Doido, ó. Entra aqui. O que é? Aí a gente foi contar a história. E aí ela já abraçou, né? E dali em diante ela trabalhou todos os anos. Primeiro retiro foi minha mãe, a mãe do Du, tia Lourdes, e ela coordenava a cozinha. Ela falou, vocês vão comprar X disso, X daquilo, X disso. Não tinha quantidade de nada. Que foi a arrecadação. Até hoje, cada coisa. Assim, tal, tanto, vocês vão fazer assim, tá bom. E é isso. Você compra isso, tá bom. E era tudo faltava, assim. E não faltava. E não tinha como faltar, porque o Monte Tabor era longe de tudo. Eu acho que do Monte Tabor, a primeira vez que nós fomos fazer, o segundo retiro, foi depois do seu, que foi aí o Alexandre Campelo já entrou vou falar a história do Alexandre, ele não deve ter falado aqui isso. Não, ele veio aqui, mas ele não contou Ele não contou essa história. Nós fomos lá conhecer a casa. E o Alexandre, ele tinha uns carros. Nossa, tem até hoje. Até hoje, que era rebaixado até o chão, né? Meu filho ama essas coisas, né? O João Pedro mais velho. Aí ele tinha rebaixado até o chão. Aí nós fomos. E ficava na Herólis, Herólis, tudo é Herólis em Mogi, né? Então alguma coisa, não sei se é Pedro Herólis. Nossa, já atravessava. E ali onde é o Tabor, que não é mais a casa, é o seminário agora, né? Você cruzava, né? Você parava no acostamento, hoje não dá mais, hoje até é fechado. O busão cruzava. E nós fomos cruzar. O carro dele enroscou. Não, a gente cruzou. Quando nós fomos cruzar, um cara veio assim, louco na avenida. Então eu acho que eu ameacei e fiquei, o Alexandre entrou com o carro dele, gente. E entrou, o cara meteu a mão na buzina, o Ale acelerou e cruzou. Graças a Deus, o Alexandre cruzou. Só que a hora que o carro, que ele foi sair,
O carro era baixo, ficou os pedaços. Assim. Ficou sem ele veio embora, juro. Alexandre não deve ter contado isso. Contou. Ali já começou o primeiro milagre do retiro depois daquele ano. Aí a gente foi. Porque era assim, da avenida até a casa era uma distancinha na terra ainda. Na terra. Nossa, o carro dele aí teve que amarrar o para-choque. Não, caiu mesmo, caiu, porque não tinha como. Ele foi muito ágil, né? Que ele tem habilidade, ele é um excelente motorista, né? Teve uma habilidade ali. E aí a gente já começou ali, nosso primeiro, a gente já, que assim, retiro à época, eu te falava senhora. Isso. Era assim, dor de barriga, certeza. Daianinha. Quebrar a chave do carro, Eric, Emerson, assim, a dor de barriga era assim. E eu ia pro hospital quase sempre. Era muita responsabilidade. Era muito, e o medo, né, de alguma coisa não dar certo. E lá era muito longe de tudo, a casa era perfeita, mas longe de tudo, né? Se acontecesse, as pessoas não tinham... Depois, os pais esperavam. Mas enquanto o crisma ia acontecendo, então, os pais que não iam participar dos encontros de pais durante, né, essa ideia dos pais viverem também a catequese, eram justamente esses que eram a nossa preocupação. O pai que estava lá todo mês participando dos encontros, né? Ele entendia, porque ele já estava indo para a missa, era um momento... então ele sabia que era mais um encontro. Agora, aquele pai, né, como assim? Meu filho vai ficar 3 dias fora? Que conversa que é essa? Aí os pais vinham com muito bravos, com a faca, mas vinham literalmente, assim, muito bravos, intimavam. E o padre Silva sempre segurava alguns problemas lá, porque aí vinha falar com ele, assim, não dava nem tempo de falar com a gente. E aí quando a gente explicava, normal, assim, 99% das pessoas falavam, não entendi isso. Então... Mas também não veio participar. Né? Não, e eu acho que aí começou a fortalecer essa... E aí, óbvio, lá atrás comecei a sair da engenharia, fui fazer psicologia. Eu acho que a igreja, nesse sentido, foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas que eu falei, putz, eu acho que eu quero trabalhar. Né? Eu comecei a ver, eu falei, putz, eu quero trabalhar com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. Aí eu acho que, quando eu falo, alguém falou, vai fazer psicologia. E aí fui fazer psicologia, aí o Maurinho, o Valdeli já fazia psicologia. Falei, vou fazer, e aí fui fazer minha graduação em psicologia, que até hoje é a minha profissão, enfim, trabalho com isso, né? Me aprofundei na psicanálise, mas a psicologia veio porque eu tinha aquela vivência e eu queria ter aquela vivência, trabalhar todo dia com isso. E realmente aconteceu, né? Acho que foi o primeiro... Eu falo pro pessoal, né? Às vezes que a gente falava isso, o que você aprende aqui você leva para fora, e o que você aprende fora, que você pode contribuir na paróquia, você leva para a paróquia também. Não dá para... Não é que... esse aprendizado aqui, o que vocês sabem fazer aqui, se vocês estão lá na paróquia, se vai ter algum trabalho que precisa de alguém falando, vocês sabem fazer. As pessoas tinham assim uma coisa, não, eu aprendi lá não tem nada a ver. E a gente foi levando as coisas. Né? O Mauro, né? Foi se formando, enfim, todo mundo participava, Dani, Du, Gisele, o pessoal ia levando as coisas para melhorar mesmo, sempre pensando assim, tem que fazer com cuidado, tem que fazer com respeito, tem que fazer com zelo. Esse cuidado né, que a igreja exige da gente, né, não é só... E as pessoas esperam isso. E foi enfim, foi acontecendo até hoje, surreal, né? Surreal. Hoje é tudo muito... Não digo muito fácil, assim, muito fácil de acontecer as coisas. Talvez é mais difícil levar o jovem, né? Mas, assim, a construção é muito fácil. Mas eu acho que o que a gente tinha que perdeu-se um pouco, assim, que dificulta, é do sentar junto, conversar, montar junto. Eu lembro que nós tínhamos cada catequista pastinha com encontro impresso dentro, não era no celular. Não era no celular. No retiro, cada um tinha essa pastinha. Todo mundo preparado. Com a programação, cada dinâmica, eu tenho isso até hoje. Cada dinâmica explicando o que é, como fazia. Semana Santa, como ia preparar a Semana Santa, quais eram as vivências da Semana Santa. Não era só o crisma, né, meu? Não era só o crisma. Envolvia o jovem no tapete, envolvia o jovem na Semana Santa, envolvia o jovem no todo. Começamos a fazer as peças, né? Que alguém coordenava junto com o grupo de jovens. Eu lembro que a gente até subiu o Eric uma vez pendurado. Olha as ideias que a gente tinha. A gente subiu Jesus crucificado. Olha as ideias. Só que daí ele, para ressuscitar, acho que era, né? Só que ele ficava girando, que não tinha uma corda de apoio, né? Então ele virava de costas. Era muito legal. Nas vias sacras do retiro, o Marquinhos caiu pela 3ª vez. Caiu, se desequilibrou da cruz, Jesus cai pela 3ª vez. Meu, são histórias que a gente leva pra vida. Pra vida. E a gente foi... O Seguir em Frente me marcou muito. Até hoje, o Seguir em Frente do Maurinho, Grequinho e Dani, acho que era.
E aí tá falando do sedentarismo. Pô, quando eu deixei de ser sedentário, deixei de ser sedentário. Quando eu deixei de ser sedentário, porque eu já vi você correndo já, meu. Quando eu deixei, de novo, acho que aí entra essa relação com a igreja, né, com a vivência espiritual, a minha vivência. Foi quando o Fiore de novo aparece e fala assim, pô, o Fiore fez o Caminho da Fé e o Fiore escreveu o livro, né? Sobre o caminho. Sobre o caminho, tem um livro do Fiore sobre o caminho, né? Inclusive, se alguém for tomar café ali na casa de Minas, tem o livro do Fiore lá vendendo. Legal. Tá? O livro tá lá. E o Fiore escreve o livro e fala, eu comprei o livro. Né? Pô, mentira, o Fiore me presenteou com o livro, falou, você tem que fazer e tal. Eu já tinha uma amizade com o Fiore, ele ia nos retiros. E em 2012 eu resolvo fazer o Caminho da Fé. Aí eu vou lá olhar, por que é isso? Né? Eu vou fazer esse tal Caminho da Fé. Sedentário, assim. Aí eu falo pro Valdeli, uma cena engraçada, porque eu falei, ô Valdeli, eu vou fazer o Caminho da Fé. Ah, vai fazer e tal. Quantos quilômetros? 320. O Valdeli meio que deu com os ombros pra mim, porque ele sabia que eu não andava 100 metros. Não andava mesmo, real, não andava. Beleza, é isso? Aí eu já planejei, fiz todo o meu planejamento, o Caminho da Fé. Tá, legal, tá. Como vai ser? Falei, ó, vou sair dia 1º, assim, dia 31, virada, dia 1º eu viajo para Águas da Prata, saio dia 2 e começo a andar dia 2 até o dia, cálculo até o dia 14, eram 12 dias. Falei, beleza, vou fazer. Fiz lá, peguei, montei a mala, o meu primo, mala pesada. Meu primo Giovanni, que foi comigo, às vezes que eu fiz com o meu primo Giovanni, que é uma criança, então eu tinha que cuidar, ele era mais velho, só que ele tem questões que ele é uma criança. E eu tinha que cuidar, só que ele anda pra caramba, eu não andava, mas ele andava pra caramba. E aí eu vou pro Caminho da Fé. E no Caminho da Fé, obviamente, sofri. E ali eu tive vivências muito intensas, assim, acho que a igreja vai aparecendo. Eu tive algumas experiências no Caminho da Fé que não tem nem como explicar. Não dá para. O cunhado fala isso. Né? São realmente assim, né? Você vai, as pessoas. Hoje não, hoje o caminho tem muita gente. Mas em 2012 tinha menos pessoas, eram bem menos. Então você está caminhando ali com o cajadinho e tal, e aí essas vivências, assim, a pessoa. Teve uma cena que eu conto, né? A primeira vez eu estou caminhando. E em uma das cidades vem um motoqueiro. O motoqueiro vem na minha direção de manhã, e aí meu primo estava à frente, só eu e ele caminhando. E eu vou indo para o cantinho, e o motoqueiro vai indo junto. Eu estou ali no sul de Minas, região do sul de Minas, né? E eu estou indo para o canto e ele vindo. Eu falei, pô, não vai ter jeito. Aí eu parei, porque não tinha mais como eu andar. Eu falei, pô, o que você pensa, né? Vai ser assaltado. Primeira coisa, gente, você pensa. Não adianta falar, não, veja bem, não vou ser assaltado. Primeira coisa que eu pensei, eu vou ser assaltado. Aí ele parou e tirou o capacete assim, levantou e pôs a mão para trás. Eu falei, bom, certeza, vou ser assaltado. Por quê? Você tinha que levar, tinha uma pochete, você tinha que levar dinheiro. Você tinha mochila e levar, porque hoje tem mais, não tinha Pix, essas coisas, não tinha Pix, não existia isso. Uhum. Então era dinheiro, as pousadas é só dinheiro, não tinha cartão, dinheiro. Porque as pousadas, a maioria, eram casas das pessoas, que viraram pousadas. Então não eram empresários, eram pessoas que acolhem, mas eram pousadas. Então você chegava, reservava, ligava. Aí ele pega, coloca a mão para trás. Putz, e eu ali, com o cajado na mão, todo travestido de peregrino. Tal. Eu falei, vou ser assaltado. Na minha aqui dentro. Falei, meu Jesus, né? Caminho da Fé. Nunca fui assaltado, vou ser assaltado agora. Caminho da Fé. Caminho da Fé. Aí ele puxa a carteira, tira R$5 e pergunta, você está indo para Aparecida, né? Eu falei, tô. Você pode colocar no altar de Nossa Senhora para mim? Nossa. E aí tudo que na minha cabeça, né, era eu comigo mesmo, ele não, olha só como a gente... Caraca. Aí, mas ele simplesmente podia ter passado, falado uma coisa mais rápida, né? Não, então, porque ele viu eu caminhando e ele foi encostando, ele precisava encostar a moto, porque não, ele veio de frente, entendeu? Ele veio de frente, então assim, ele tinha que encostar a moto, só que eu fui, se eu tivesse continuado, tivesse fé, se eu tivesse fé, ele ia parar do seu lado de boa. Parar do meu lado de boa, mas eu fui indo, ele foi indo, aí não tinha um barranco, eu não tinha pra onde ir mais, falei, pô, você é só... Aí eu parei assim, fiquei com o cajadinho na minha cabeça, vou dar a cajadada nele. Não tinha reação. Meu primo nem foi embora, nem viu. Foi com Deus. Isso, pô, fantástico, assim. Ele deu, aí eu anotava o nome das pessoas que o Fiore tinha falado, anota os nomes, que se for, se tiver alguma coisa, anota. E as pessoas iam parando você e pedindo, você tem muita fé. E você pensa, não tenho. Você tem, porque você está confiando em mim. Teve uma mulher que me parou pedindo para orar pro filho dela, que era um dependente químico. Ela falou, não, se você fizer isso,
Teve uma cena muito legal. Meu primo, a gente tá falando de comer queijo, e ele não tá nem aí. Ele tava lá, a gente parou para descansar, veio um fusquinha, ele para o cara do Fusca. Do nada. Ele fazia isso, você parou. Aí ele começou a bater papo. Aí eu tava um pouco distante, ele faz assim, vem cá. E eu pensava, ai, por que ele fez isso? Ai, queria matar. Eu falei, depois eu pego ele, porque aí eu vou dar bronca dele. Eu tava as broncas, eu vou matar. Aí eu, tudo bem, ele falou que vocês querem comer queijo. Aqui à frente, você vai andar tantos metros. Tem a minha sobrinha que ela faz queijo. Tá bom. E depois eu moro mais à frente, você para lá pra gente tomar um café. Eu falei, tá bom. Já é legal, já valeu. Que bom. Que bom que ele parou. Mas fica parando. Assim, legal. Aí paramos. Aí a moça fazia vários queijos, assim, com preço quase dando para você o queijo. Aí compramos o queijo e tal. Aí paramos na casa desse senhor, ali no sul de Minas, isso. Aí paramos na casa desse senhor, ele pegou e fez um café e tal. Ele falou, minha esposa tá trabalhando e tal. Aí, de onde vocês são? Somos do ABC. Que cidade? Sou de Ribeirão Pires. Tá de brincadeira. Não, sou de Ribeirão Pires. Pô, minha sobrinha trabalha no Hospital Ribeirão Pires. Nossa. Eu trabalhei a vida inteira na Petroquímica União, Unipar, que virou, e sou aposentado, sou mineiro, tá? E voltei para cá e moro aqui. Então ele conhecia tudo daqui. E aí fez aquela festa e a gente ia. Então, assim, o caminho foi proporcionando. E a partir dali eu fui, aí voltei, né? Aí eu falei, pô, depois quando terminei a primeira vez, eu falei, nunca mais faço isso. Nunca mais, porque isso aqui, o joelho ficou desse tamanho, não andava, né? Lesão por esforço repetitivo. Só que eu, 2 anos depois, falei, eu acho que eu vou de novo. Aí eu fui de novo. Aí depois, 2 anos depois, eu voltei 2 em 2, assim. Aí comecei, e aí eu comecei, né, a correr. Por sozinho, sem depois nada. Na pandemia, isso foi... Aí eu deixei o sedentarismo. Mas deixar o sedentarismo foi por conta do caminho da fé. Porque aí o caminho da fé é o que eu andei e falei, tem conceito. Tanto é que a última vez que eu fiz, que agora eu faço metade, que a gente está falando, né, porque não dá tempo de fazer tudo, faz um trecho, né, isso é possível. Que o mínimo que você tem que fazer são 110 quilômetros para você conseguir o certificadinho lá na Basílica, né? Então a Basílica entrega, mas no mínimo são 100 ou 110 quilômetros. Esse é o mínimo. Que já não é pouco, né? Não é pouco. É muito km você caminhar. Porque lá a altimetria é muito difícil. Inclusive o senhor que criou o caminho, uma das vezes que eu fui, ele fica em Águas da Prata. Meu cunhado fala um Morro do Batman, que tem o Caçador, tem a Serra do Caçador, são a própria Luminosa, que é extremamente conhecida. E esse senhor, ele conta que assim, ele fez Compostela e falou, vou levar isso para o Brasil. E aí eles traçam no mapa uma linha reta e falou, daqui para a Basílica. Assim, eles viram as cidades que cortaram, juntaram todos os prefeitos e falou, foi um milagre tão grande, porque a única vez que a gente conseguiu juntar todos os prefeitos foi na criação do caminho. Juntou todos, falou, é isso, não vai virar aqui para favorecer fulano, beltrano, é isso. E aí pegou as cidades que pegou, e depois os ramais vão surgindo, né, para trás, com mais km, mais em Águas da Prata. E ele fala, que as pessoas falam, eu vou fazer Compostela, vou vir para o caminho da fé e depois vou fazer Compostela. Vou treinar. Ele fala, faz o oposto. Vai lá fazer Compostela, que são 900 quilômetros, e depois você vem aqui fazer o nosso de 300. E é verdade. É assim, né? Quem conta, quem foi, falou, aqui porque a altimetria do sul de Minas, ela é muito... E da Serra da Mantiqueira, Campos, você passa por Campos, né? Então é muito... Você sobe. Chegou, não vai ter ar, né? Acho que, e descer também é ruim, você vai dar descida técnica. Não, descer descer é o que machuca. E aí as pessoas se machucam descendo, por quê? Porque lesiona as articulações, né? Porque você está segurando o peso da mala e o peso do corpo. O peso da mala, quem está carregando mala, o peso da mala, o peso do corpo. Então, onde machuca, porque a articulação não suporta, né? Então o joelho fica muito inchado. A subida é fôlego. Por mais que você demore muito tempo, você sobe um pouquinho, para. Mas a descida, que você está ali feliz, né? Porque está descendo, você acha que... Corpo solto, né? Corpo solto, só que é ali que está lesionando, né? Todas as articulações, você vai lesionando a articulação. Porque você está se fazendo força. Né? Então, e aí, enfim, aí dali eu começo a vida... Pegou o bichinho da corrida. O bichinho aí começa a Nathalie começa a correr, eu comecei a correr. Não gostava de correr, tinha raiva de correr, tinha ódio de correr. Correu 14 km hoje cedo. Antes de ir pra cá, correu 14 km. Então, aí comecei a correr depois disso. Né?
E aí fui pegando gosto pela corrida. Eu peguei gosto. Realmente é um esporte gostoso de fazer. Né? Eu descobri que ele corria um dia que eu tava na corrida. Morto. Daí, não, eu fiz em 34, ele fez em 21, 5 km. Falei, não foi o melhor tempo, não. Fiz só assim. Nossa, que não, memória. E essa faixa etária é a faixa etária mais competitiva que tem. Né? Eu tô com 50. Tem a história. E uma coisa interessante, que a gente acha que vai ficar jovem para sempre. Né? Uma ilusão para quem for jovem, está assistindo o podcast, você não vai ser jovem. Porque quando começa a história do Cris, eu tinha 16 anos. E achei que isso nunca ia acabar. E hoje, né? E como acaba. Foi que acabou? 2013, acho, né? Foi o último, não foi? Que eu tava lá? 2013, né? 2013. Eu, você, Jorginho. Porque aí depois, assim, você vai, né, vão chegando as responsabilidades. Comecei a ter, né, casei, 2 filhos. Aí começa a ter dificuldade de tempo mesmo, né? E aí as pastorais, né? Você tem responsabilidades da paróquia, então você fica o final de semana, né, gente? Pelo menos nós ficávamos. Sim. Né? Essa coisa de ficar muito tempo dentro da igreja. E aí você começa a... Eu me lembro que eu ia para a missa com o João Pedro, então o João Pedro acordava muito cedo. E a missa, eu não gostava da missa das 7 muito cedo, né? Eu pensava. Só que aí eu comecei só a frequentar a missa das 7, porque o João acordava cedo, eu me trocava, a Nathalie ficava dormindo e eu levava o João para a missa. Aí eu pegava o João e ele ficava ali fora, em frente, ali do lado de fora da igreja, ali naquela parte né, que tem coberta, eu levava os brinquedinhos e ele ficava ali, a missa inteira, sem dar trabalho, e eu participando da missa. Muito tempo fiz isso, o João, mas muito tempo, assim. Ele ia, ele se arrumava, ele caminhava um pouquinho, aí às vezes eu carregava, caminhava, ele chegava lá, colocava os brinquedinhos, os carrinhos dele, e lá ele ficava, participando numa boa, né, que ele tá como cerimoniário hoje. E aí 2013, eu acho que foi o último, né, que a gente trabalhou. Depois eu acho que teve mais, depois teve mais algum. Eu saí em 2013. Depois eu acho que teve mais, né, eu acho que teve mais um ou dois. E aí eu fui ajudar na Santana, depois com o Eduardo, com o Pepe, com o Edivaldo, que eles me convidaram, eu estava ali participando de algumas atividades, mas não mais à frente do Cris, mas já estava a Gi, a Natália, o pessoal que ficou, eu já não conseguia mais participar. Veio o Padre Everton, né? Mesmo assim a gente continuou com os retiros. Com o Padre Everton, né? Eu estava ajudando, fizemos alguns retiros com o Padre Everton, acho que 2. O Padre Everton participou muito, o Padre Silva foi para Santana. Depois veio o Padre Clemilson, que está até agora, né? Já fizemos o Caminho da Fé juntos também. Fizemos de bike. Fizemos de bike, mas ele pedala muito. Né? Ele e o Cláudio lá, o marido da Patrícia, ele pedala muito, né? Daí pedala você tá muito. Nas corridas aí. Hoje eu estou trabalhando muito, né? Participando assim, conforme quando dá, assim, né? E aí então, tem o Zé Ricardo, né? Começou a ajudar muito, acho que nós tivemos retiros de catequista, acho que o Zé é uma pessoa importante, né? Trabalhou muito. A gente entende que o tempo passa, né? Ninguém é insubstituível, né? Não. O tempo passa, acho que é outra coisa que você aprende, que é muito importante, assim. Contribuição que a gente deu. Que bom você ver outras pessoas, né? Que bom ver outras pessoas tomando a frente, né? O João tá fazendo crisma agora. E eles correm também nesses 2 filhos, né? Correm. Eu gosto de futebol, né? O futebol tá em primeiro. Duas corridas me passando, filho. Lazarento, volta aqui. Ele passa, mas ele corre bem. E eles disputam um com o outro, né? São competitivos. O João tem 15 e o André tem 12, vai fazer 13 agora mês. Eu vi o João chegando na frente do André. Não, mas o André corre. O João, ele não gosta de treinar. O João não gosta de treinar muito. É a idade, né? Ele gosta, mas os dois gostam muito de futebol. Futebol é o que faz, né? E aí trabalhando muito, né? Na clínica. Acho que mudou muito depois da pandemia. Quem tá lá dentro das paróquias, eu converso com o padre, né? Acho que mudou muito. Você vê a dinâmica do jovem é outra. Gente, tem antes da pandemia e pós-pandemia. Eu falo isso. Né? As escolas mudaram e as igrejas mudaram. Não, a gente vai fazer um retiro agora em maio para 100 jovens no interior, né? A gente fala muito disso, né? Que mudou muito, a gente tem que se adaptar porque mudou muito. E eu tava comentando com ele, falei, cara, uma coisa que tinha na época de vocês, bom pra vocês, era a tecnologia, porque não existia. Então o jovem tinha essa curiosidade. Hoje em dia, ou você tem que ter alguma coisa aqui, ó. Porque eles estão ali o tempo inteiro, você tá falando, eles estão assim.
É muito, então você é tem difícil, que né, aprender. Julia? É muito difícil. É difícil pra tirar o celular dele no retiro, já é difícil. E as escolas estão passando agora, né, com a nova lei. A gente vai no retiro e fala, não pode levar celular. Isso, principalmente nesse interior eu falo pra ela, ainda tem um pouquinho, né, disso que a gente tinha. Mesmo assim, a gente pega uma caixinha assim e coloca uns 20, 30 celular. Né? Com o nome atrás, não pode levar, mas cada um jeito de levar e a gente pega. A gente é malandro, né? Sabe onde o cara guarda, né? Tá? Mas Que é outro jovem, né? É outra forma, outro pensamento. São outros pais, também tem isso. Acho que é outra. A dinâmica da família é diferente. Mudou muito, essas dinâmicas mudaram demais. Né? Mas você vê a desintoxicação, sabe? Na sexta ele chega todo. No sábado ele já no meio, ele não tá lembrando mais do celular, no domingo ele não tá nem sabendo do celular. Ele deixa ele ter isso e vive um pouco fora da caixa. Né? Legal. E quando isso, né, eles vão deixando, volta a criatividade, volta um monte de questões. Né? E na clínica a gente vê o efeito disso. Né? Você atende aonde, Rick? Eu tô aqui na rua, antiga Rua Colina, que é Dr. Ayrton Jairo França, número 40 ali desde 2009, acho que eu fui para lá. Então, eu tô desde 2009 ali, a minha clínica é ali, desde 2009. Enfim, como que é o nome da clínica? Não tem nada. Você mesmo. É Ricardo. Né? São 3 salas, cada sala tem um profissional, um psicólogo, e a gente divide o espaço, tem uma recepção comum, eu tô lá desde 2009. Que é bem ali de esquina, né? Número 40 do lado do Pilates. Então, tem o Pilates do Marcelo ali. Então, se você quiser estar precisando aí, buscar. Eu não posso, que eu sou muito amigo, né? Não vai. Tem que procurar alguém que não conhece. Mas procurei o Ricardo, é um excelente profissional, né? Pelo menos na minha vida, assim, me ajudou muito. Eu lembro uma frase que ele me disse, eu tava passando, nem sei se ele lembra, tá? Uma dificuldade, daí ele falou, você tem que ser diferente. Eu falei, mas eu sou diferente. Não, é diferente, é você fazer tudo aquilo que as pessoas não esperam. E eu gravei isso pra mim, sabe? Não é ser diferente, não é vestir uma roupa diferente, colocar, não. É fazer aquilo que as pessoas não esperam que você vai fazer. E eu gravei isso pra minha vida, cara. E a clínica nos ensina muito, né? Assim, tanto assim, a igreja, mas a clínica também ensina muito. Porque lá você tem que ser alguém que vai fazer a escuta de alguém que está em sofrimento. E eu acho que aí a psicanálise me ensinou muito também. Resolvi isso no meu divã, no sentido de lá o Ricardo tem que trabalhar escutando pessoas que estão com dores e sofrimento. E aí fora eu levava tudo que eu aprendia para dentro da igreja, por exemplo. Então essa separação tinha que ficar, acolher as pessoas, e aí eu de novo volto à igreja. Como eu posso acolher bem seres humanos que sofrem muitas vezes, que estão angustiados, que estão depressivos ou que estão ansiosos. Então quando você sabe acolher, né, e separar essas coisas, porque vai chegar pessoas lá que têm outras denominações. Então não pode entrar a minha denominação como força maior. Profissional, né? Isso tem que ser deixado ali, né? E ao mesmo tempo as histórias que você escuta e as leituras, os estudos que você vai adquirindo com os anos, você vai levando para dentro da igreja, né? Porque foi o que eu fiz, eu fui levando. Eu fazia os encontros lá na Santana com o Pepe, com o Eduardo, que fez um trabalho para mim muito bem feito, o Eduardo lá, e o Edivaldo, e todos os catequistas, a Júlia estavam lá, né? A Júlia mais ou menos, né? A Júlia mais ou menos, mas eu ouvi falar. A Júlia, por exemplo, que estava trabalhando. Aí eu ficava pensando, nossa, ela faz isso daí, isso é tão cansativo. Eu juro que você chega e fala, nossa, isso é tão cansativo, ela está aqui trabalhando. Você fica pensando isso, porque você sabe, você já passou. E para mim foi muito, o trabalho que vocês faziam lá com o Eduardo, eu achei que foi muito o cuidado com os pais, esse acolhimento, e começar a trazer esse paralelo, né, da vida, porque não dá para desvincular. Acho que as igrejas perceberam isso. Acho que é uma diferença. Então foi um momento ali que eu consegui ainda trabalhar aí, né, nessas vivências. Acho que um pouco disso. Mas que legal. Gratidão você ter vindo aí, Rick, ter batido esse papo com a gente. Sei que tem muito mais história, que a gente viveu muita coisa. Eu, especialmente, né, agradeço você por ter aceitado ir na Santa Luzia lá em 2000, que aquilo mudou minha vida. Não só a minha, como de muitas outras pessoas, né? Foi um marco. Se hoje eu tô na igreja, se eu tô... Eu lembro até hoje. A gente foi o primeiro retiro, recebeu as cartinhas, e a gente fez uma dinâmica da gente mandar cartinha para vocês. Pelo menos eu nunca vi isso em lugar nenhum. A gente
juntamos os crismandos, eu juntei a galera e a gente fez cartinhas pros catequistas. Né? E quem foi falou que eles foram pro deserto chorando, e foi muito surreal. E eu lembro que eu escrevi nessa cartinha, né? Tipo, me inspirar em você. Né? Eu lembro. Então, assim, foi muito surreal. Porque marcou as nossas vidas mesmo. Marcou, então agradeço você de gratidão por ter feito parte da minha vida. Né? Por ter ajudado a construir a minha história, sabe? Gratidão de coração. A gente queria muito te chamar aqui faz tempo, né? Hoje deu certo. Você ter vindo aqui, a gente... É um podcast simples, humilde, estamos começando. Não somos apresentadores. A gente se vira, vocês fazem bem já isso aqui. Já fazem bem, né? A gente aqui junto com o Raul, que nos dá maior força aí. A gente se vira no que tem. Mas gratidão por ter vindo aqui nessa quinta-feira aqui. Partilhado um pouco da sua história com a gente. Né? Gratidão de coração mesmo. Eu que agradeço a Júlia, agradeço o Binho, agradeço o Raul que está ali no trabalho dele, desenvolvendo, e assim, eu acho que eu que tenho que agradecer, eu sempre penso isso, né, porque é dada a oportunidade, né, você pode pegar ou não, você pode abraçar ou não, você pode aprender com as pessoas ou não, vamos falar, você vai, e aí eu acho que o envelhecimento traz isso, você vai envelhecendo, você vai ganhando maturidade, vai repensando, e trazendo aquelas vivências, puxa, posso fazer diferente, posso fazer melhor. Eu falei, às vezes você tem um ímpeto de algumas fases da vida, depois você vê que não precisa disso. Acho que a vida vai ficando mais leve, mais fácil. Então, eu que agradeço, obrigado pelo convite, aquele dia não deu certo. Não, mas então, tinha que ser hoje. Tinha que ser. Aquele dia você não tinha corrido 14 quilômetros. E amanhã tem 25. Nossa senhora. Só para deixar registrado. Eu tô tentando correr 3 por dia. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma aula e aí eu sentei assim na aula e fiquei olhando. Eu conheci o professor que tava pra mim. Falei, cara, eu conheci esse cara de algum lugar. Eu fui pra igreja e encontrei o Ricardo lá. Será que era ele? Cara, era o irmão dele. Meu irmão, verdade. São parecidos. Agora tem o João Pedro, meu filho mais velho. O André não é tão parecido, mas o João dizem que é muito parecido. Né? Mesmo. Fala, já sei quem é seu pai. Mas gratidão, né? Gratidão a você que nos assistiu aqui nesse tempo todo aí, né? Seguiu com a gente. Não deu 1000 não. 1000 é no próximo, a dancinha. Assistiu a gente até aqui. Ajude a gente, compartilhe nossas redes sociais. Né? Ai, meu Deus, falta 2. Nas redes sociais. Quais são, Júlia? @podcast Gente de Fé no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube toda quinta-feira às 20 horas. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Consegue colocar aí, Raul, pra gente aqui? Aí, garoto. Esses são nossos patrocinadores. O estúdio Grande Márcio do estúdio Nossa Cidade. Agradecer por toda a parceria, todo o acolhimento aqui com a gente, né? A livraria Nossa Senhora das Graças, o Grande Rômulo, que nos ajuda aqui, o estúdio que nos acolhe, como disse, né? Lugar lindo, especial. A Maziarte, que faz essas canequinhas pra gente. Essa é a sua, Rick. Um presente aqui obrigado. Do nosso podcast, pra você lembrar da gente no dia que você veio aqui. Né? Tem um grupo também. Tem um grupo. Isso, grupo JS Serviços. Se você quiser fazer uma manutenção, uma pintura, alguma coisa na sua casa, procura lá, que são fantásticos. Né? E você que nos assiste toda quinta-feira, que nos segue, né? Próximo vai ter a dancinha dos 1000. Ai, meu Deus. Essa eu quero ver. Vou curtir isso. Eu vou curtir, viu? Deus abençoe aí sua semana, sua quinta-feira. Gratidão mais uma vez. E é isso, tamo junto. E até semana que vem. Hoje não tem tchau diferente não, tá? Opa! Tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Tchau. E muito bom, muito bom. Você vai dançar. Vou. Eu prometi, velho. Nossa,